Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Olá! Seguimos nessa temporada buscando respostas para as perguntas complexas que as crianças nos fazem. E hoje vamos falar sobre deficiência e neurodiversidade. Antes mesmo da conversa começar, vamos esclarecer alguns pontos. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a definição oficial, né? Dito isso, dito essa definição bem burocrática, a gente passa para as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos filhos, as dúvidas que acontecem, que a gente escuta em casa e a gente às vezes tem dificuldade de responder. Por exemplo, por que meu amigo é diferente de mim? Ou, no caso aqui de casa, o que eu ouvi foi: mamãe, é verdade que o fulano pensa diferente? Por quê? Bia me fez essa pergunta ao relatar uma convivência com colegas autistas na escola. Quando eu fui responder as perguntas da Beatriz, eu pedi ajuda da minha amiga, Manuela Aquino, que também é mamãe atípica, assim como a Jéssica Borges, que foi a Manu que me conectou, inclusive, para a Jéssica. A Jéssica é educadora, palestrante, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, membro da Abraça, Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas. E também é uma mulher neurodivergente, mãe de um garotinho autista de 9 anos. Estou muito feliz de ter a Jéssica aqui com a gente. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite. Jéssica, obrigada então por estar aqui com a gente. E como a gente falou, nessa temporada, a temporada inteira a gente está refletindo sobre como sanar as mais diversas dúvidas das crianças. E dentro desse tema, a nossa primeira grande questão é como conversar com as crianças sobre deficiências, né? Como as mães de crianças que não são atípicas podem aliviar a carga da mãe de criança atípica, pode ser parte da rede de apoio e pode explicar isso para as nossas crianças, para as crianças que não são atípicas, o que é todo esse universo, né? Eu queria trazer aqui só uma pesquisa que eu vi recentemente, que chama Retratos do Autismo. A gente vai falar muito de autismo nesse programa, mas não é só sobre isso, claro, né? A gente está falando de neurodivergências e deficiências variadas, mas me chamou a atenção essa pesquisa Retratos do Autismo, que foi realizada pelas empresas da área de saúde Genial Care e Tismo, que mostrou que a maioria dos responsáveis por crianças autistas, 64%, responderam na pesquisa que não tinham tido contato prévio com o transtorno do espectro autista antes do diagnóstico da criança ou do próprio diagnóstico, porque muitos responsáveis por crianças autistas acabam descobrindo que também tem alguma neurodivergência. É o caso da Jéssica, né? A Jéssica vai contar pra gente. E também quase metade das pessoas que responderam à pesquisa, 49%, já teve algum comportamento de autolesão ou automutilação. E isso me chama a atenção por dois motivos. Um é o desconhecimento que a gente ainda tem, né, sobre esse assunto, apesar de cada vez mais terem mais pessoas diagnosticadas, né, com neurodivergência, com autismo, enfim. Mas ainda existe uma desinformação muito grande e a questão da saúde mental, né, de como a gente pode cuidar da saúde mental das pessoas neurodivergentes, com alguma deficiência, enfim. E como a gente falou, fazer parte toda essa rede de apoio, né? Então, Jéssica, com você. Eu vou por partes para eu não me perder. Tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Borges, como a Bárbara já me apresentou. Eu sou uma mulher autista. Eu tive meu diagnóstico tardio, depois do diagnóstico do meu filho, mas eu também tenho TDAH e altas habilidades e superdotação. Esses foram os meus primeiros diagnósticos de neurodivergência ainda na adolescência. Então, eu já tinha diagnóstico, bem antes do diagnóstico de autismo. Para falar sobre essa questão das crianças, eu observo que quando as pessoas vão falar desse assunto, elas colocam isso como se fosse: uau, o que eu faço? Meu Deus, o que eu vou fazer? É simples. Explicar que todos somos diferentes. Uhum. Ponto. Não tem mágica. As crianças, elas observam, porque as pessoas falam: as crianças não veem isso, não veem diferença. Vem sim, gente. Uhum. As crianças veem tudo e elas observam tudo. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa fazer, enquanto pais de crianças, não só de crianças com deficiência, porque, assim, eu tenho um filho com deficiência, mas eu falo de diversidade aqui com ele porque tem pessoas diferentes dele.
né? A gente vai, por exemplo, no metrô e ele vê uma pessoa cadeirante, ele fica olhando. E eu preciso explicar. Eu não posso, por exemplo, falar, não, para de olhar. Não, ele tem que olhar para ele entender que aquilo ali é a forma daquela pessoa viver, se locomover. Então, partindo do ponto principal, que é conversar com as crianças, fazê-las entender que somos todos diferentes, que pessoas se comunicam de formas diversas, que não existe só uma forma de conversar, que não existe só uma forma de andar, de uma forma de se locomover, e que pessoas diferentes, por exemplo, cadeirantes, né, pessoas com baixa visão, pessoas não oralizadas, elas vão precisar de alguns recursos para conseguir viver em sociedade, né? Olha, filho, aquela pessoa ele não fala de forma oral, não fala com a boca, mas ela conversa através do iPad dela. O iPad é o falador dela, sabe? São coisas simples que dá para a gente fazer, que é a gente que acaba criando um tabu, né, dentro Eu acho muito isso, desse Jéssica. Tu sabe que universo. a minha experiência com a Bia, com a minha filha, a Bia tem 5 anos, foi exatamente essa. Ela que, quando ela fez essas perguntas, e é uma coisa que a gente tem observado, né, Ju, nessa temporada, que a gente parece, os pais, os adultos, que problematizam mais. Às vezes as perguntas das crianças são muito mais diretas, pontuais, e a gente que coloca toda a nossa carga, enfim, de adulto mesmo, né? Nossa carga, às vezes, emocional, Exatamente. coloca as nossas traumas, as nossas questões, as nossas dúvidas, às vezes, na cabeça da criança. Até os nossos Quando eu falei sobre preconceitos, né? exatamente, os nossos Certeza. preconceitos trazidos de uma criação que não era inclusiva, né? Eu que sou uma mulher de 42 anos, quando eu estava na escola, Sim. hoje em dia a Bia estuda numa escola da prefeitura, inclusive aqui de São Paulo, e que ela é uma escola super, assim, super inclusiva. Eu não sei porque eu não sou mamãe atípica, acho que imagino que eu convivo muito com a Manu, imagino que sempre tem as tretas da mãe atípica, do pai atípico nas escolas, mas é uma criança com uma escola com uma presença muito grande de crianças com deficiência atípica, então a Bia convive muito. E aí ela mesma falou para mim, mamãe, todo mundo é igual e todo mundo é diferente. Ela trouxe essa frase aqui para casa, né? Então eu acho e eu achei interessante isso que tu falou do teu filho, num primeiro momento, é diferente mesmo, né? Uma pessoa que está com uma cadeira de rodas, uma criança com uma cadeira de rodas e uma que está andando. Uma criança que se comunica pelo iPad e outra que está falando. Então, talvez o nosso caminho seja esse, de naturalizar mais essas conversas, mas eu vejo muito que esses temas de neurodivergência, deficiência, são desafios, às vezes, até maiores para os adultos do que para as crianças, né? As pessoas têm medo de falar sobre o que é deficiência, né? A gente não foi preparado para lidar com a deficiência. A deficiência, ela sempre foi tida como algo ruim, algo feio, né? De estética, questões de beleza também, envolve tudo isso. Então, por exemplo, quando a gente está numa sociedade que tem medo de discutir isso, e aí vocês trouxeram no início da nossa conversa sobre o modelo social da deficiência, que é o modelo que todo mundo deveria adotar, que não enxergar a deficiência como um problema, que o problema não está no sujeito e sim no meio em que ele vive, as coisas poderiam caminhar diferente, né? Então, por exemplo, a gente observa, né? Eu vou no parquinho, eu vou nos ambientes, eu estou em outros lugares com pessoas que têm deficiência mais aparente, porque a deficiência do meu filho já não é tão visível, né? E aí eu vejo uma deficiência mais aparente, tem mães com crianças sem nenhum tipo de deficiência no mesmo ambiente, aí a mãe fica, não vai ver não. Tipo assim, já empurra a criança, sabe? Como se a criança não pudesse ver, não pudesse tocar, como se fosse um problema perguntar. E aí a gente acaba supondo, né? A gente supõe sobre a vida daquela outra pessoa, a gente não deixa a criança perguntar, a gente inibe esse momento, essa troca, essa experiência, porque a gente só aprende a respeitar a diversidade quando a gente convive com ela. A gente não vai aprender a respeitar, e nem os nossos filhos vão aprender a respeitar pessoas que a gente não convive, que a gente não conhece. É por isso que a gente sempre fala que é importante a convivência, que a gente briga pela presença das pessoas com deficiência nos espaços. É justamente por isso, porque é importante essa convivência das crianças sem deficiência com as crianças com deficiência, porque é a partir daí que a gente aprende a conviver com a diversidade
e a respeitá-la. Né? E aí, quando você fala sobre essa questão da saúde mental, que você traz, é um ponto super importante, porque nós tivemos uns dados bem alarmantes em 2020, e eu acho que isso se conecta com essa questão de reconhecer a deficiência, né, de reconhecer a diversidade, a neurodivergência, como parte da diversidade humana, porque, por exemplo, eu sou uma autista, que eu sou aquele tipo de autista que as pessoas adoram invalidar. Você não tem cara de autista, você trabalha, você tem filho, você é casada, e assim, nada disso é critério de diagnóstico, né? Porque a gente já começa a falar do ponto de que o autismo ele é genético, 97% de genético, isso já está comprovado. Então, se o autismo é genético, com certeza eu vou ter uma criança autista em casa, por conta da minha genética, que é muito alta, a carga genética é altíssima, eu não posso ignorar isso, né? E de onde que os autistas nascem? Né? Eu acho até um pouco hipócrita das pessoas, né, falarem que autistas não podem se casar, porque geralmente são famílias que, se eles forem lá vasculhar na árvore genealógica, vai ter um monte de neurodivergência na família. E aí, por exemplo, eu sou uma autista tida como autista funcional, entre aspas. E 2020 saiu, né, porque as pessoas falam, seu autismo é leve. Em 2020 saiu uma pesquisa importantíssima do CDC, que é o Centro de Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, é um dos centros que a gente tem como maior referência sobre pesquisas nesse campo, de que autistas de suporte leve, como eu, como meu filho, por exemplo, são 9 vezes mais propensos a ter depressão, a sofrer com depressão. E são 4 vezes mais propensos a cometer suicídio. Então, a gente tem um número muito alarmante de suicídio dentro da nossa comunidade. Por quê? Por falta de reconhecimento, por inadequação, por falta de respeito, né? A gente se sente inadequado, porque o tempo inteiro o mundo está nos mandando mensagens, né? Quando eu vou num lugar público e o lugar não tem acessibilidade, aquilo ali é uma mensagem para mim, que aquele lugar não serve para mim. Quando eu estou numa festa e meu filho precisa sair da muvuca e ele tem que colocar o abafador dele, as pessoas acham que isso é frescura. Isso é uma mensagem também, de que aquele lugar não serve para gente. Então, assim, esse sentimento de inadequação levam muitos autistas a um estado de adoecimento, né? E, consequentemente, suas famílias. Então, uma discussão que a gente precisa fazer. É importante, achei bem importante você já trazer isso de início, assim, porque a gente precisa discutir sobre a saúde mental de pessoas com neurodivergência. E eu acho que sobre acolhimento, né? Eu acho que às vezes, assim, parece que é isso, a gente carrega os nossos preconceitos de uma criação, de uma geração que foi criada num outro contexto, e aí, às vezes, a gente, essas deficiências que são mais fáceis de ver, a gente consegue lidar ou não lidar, mas a gente consegue colocar em caixinhas, né? O que é super errado, obviamente, mas a gente consegue lidar de um jeito específico e não desse jeito que é o jeito de inclusão total mesmo, né? Que todo mundo tem que ter o seu espaço. Não importa o nível, como tu falou, autismo leve, entre aspas, aqui também, porque não é o quem é mais ou menos, tem que ter o direito para todo mundo, tem que ter o espaço em que todo mundo se sinta acolhido da mesma maneira, né? Mas eu acho que aí, olhando, trazendo de volta a questão das crianças, que é o que eu vejo que na escola da Bia, quando aí tu falou da história do parquinho, por isso que eu me lembrei, a relação deles com eles mesmos, a maioria das vezes, é muito mais tranquila do que dos adultos, né? Na escola da Bia, ela tem mais de um coleguinha com deficiências físicas, que para ela não é nenhuma questão, assim, sabe? O parquinho tem um balanço maior que é eu não vou falar o nome do menino, tá? Que é do Joãozinho. Que ela chama, é o balanço do Joãozinho, porque é para entrar cadeira de rodas. E ela só manda, esse aqui é o balanço do Joãozinho. Nem, tipo, não vou nesse porque é do Joãozinho, tá tudo bem, entendeu? Não é meu Deus, como vamos cuidar disso, né? Eu acho que às vezes a gente, numa tentativa de... Às vezes, não acho que todo mundo, obviamente, né? Mas eu acho que às vezes uma tentativa de querer ser mais correto acaba sendo excludente, né? Em vez de fazer isso que tu falou,
vamos lá, vamos conversar, vamos perguntar, claro, com educação, né? Óbvio, com quem tu tem liberdade de ter essas conversas, mas muito mais falar sobre a coisa do que tentar, porque durante muito tempo foi assim que se lidou com deficiência e neurodiversidade, diversidade, né? Se escondendo. Fingindo que Vou não chamar existia, né? fingindo que não Exatamente. existia. Aquele, sei lá, eu na minha família tinha, o meu pai tem um primo que era o primo que não ia nos lugares, porque podia causar alguma coisa, sabe? Uhum. Então, assim, a gente, Exatamente. É em por vez isso de que hoje. acolher, é, Aham. É por É. isso que hoje, por exemplo, as pessoas falam, ai, tá tendo muito diagnóstico de neurodivergência, de TDAH, todo mundo é TDAH, todo mundo é autista. Não. A gente agora está ocupando os nossos espaços, que é por direito. Uhum. A gente está Sim. contando a nossa história, a gente está tomando protagonismo dessa história que antes eram contadas por familiares e também por profissionais, principalmente por profissionais. Né? Por que a gente não aparecia antes? Porque a gente estava institucionalizado, a gente estava trancado dentro de casa, Exato. a gente estava nos manicômios. É por isso que as pessoas se silenciados, né? assustam, Uhum. exatamente. Então, por isso que as pessoas se assustam a encontrar tanta gente com neurodivergência hoje. Uhum. Porque não entenderam que a neurodivergência ela faz parte do neurodesenvolvimento. É uma condição do neurodesenvolvimento, é uma condição comum como qualquer outra condição. Autismo, TDAH é extremamente comum. Só as pessoas que não entenderam isso ainda. Uhum. Isso que vocês duas falaram me lembrou que uma vez minha mãe comentou comigo que é na cidade que ela morava, né, no interior de São Paulo, quando eu não sei exatamente em que época que isso aconteceu, se ela ainda era adolescente ou se já era jovem adulta, mas em algum momento ali da criação dela, inauguraram na cidade uma APAE. E aí apareceram diversas pessoas ali com alguma deficiência para serem atendidas para a APAE e que é uma cidade pequena, assim, que as pessoas se conhecem. E que as pessoas não sabiam que existiam essas pessoas, não conheciam. E de repente, apareceu um monte de gente com deficiência aqui. Por quê? Porque elas estavam trancadas em casa, não saíam, não participavam de eventos, né? Eram meio que escondidas pelas famílias, as famílias não sabiam como lidar com isso, né? Então, é isso que você falou, né, Jéssica? Talvez não é que o número de diagnóstico esteja aumentando, claro, acho que a ciência também está evoluindo, então por isso talvez também apareçam mais diagnósticos, mas felizmente, as pessoas com algum tipo de deficiência não estão mais se escondendo, né? Estão participando da sociedade Certeza. como é do direito delas. Mas eu concordo com você, Bá, eu acho, sem querer assim ser poliana e, né, e achar que tá tudo maravilhoso, porque a gente sabe que ainda tem muita gente, muita família de autista que tem dificuldade de matricular em escola, que a escola mente falando que não tem vaga, né? A gente sabe que tem um monte de problema, mas eu acho que as crianças de hoje são muito mais evoluídas do que a nossa geração. É a impressão que eu Eu tenho, acho que assim. elas têm oportunidade, né? Pode Assim, ser, de lidar e de entender, uhum, como a Jéssica falou, como a Bíblia fala, que todo mundo é diferente. E é, quando tu padroniza e todo mundo é igual ao teu redor, como é que tu vai saber se as pessoas que as pessoas que eram as diferentes antigamente, tu chegava numa cidade, ninguém nem sabia que existia, estavam presas em casa, como institucionalizadas, tipo, eu não sabia. Então agora eu vejo. Mas eu também, aí eu queria te perguntar, Jéssica, uma questão que é bem particular minha, que foi um desafio para mim, que foi específico na convivência da Bia com um coleguinha autista que tinha episódios de violência. Uhum. Porque a Bia teve mais de uma colega e ela falava, mas por que que eu entendo, ela falou exatamente isso, assim, eu entendo que o fulano pensa diferente, mas a fulana pensa diferente e a fulana não me bate, o fulano me bate. Eu tenho que apanhar? Aí eu falei, não, filha, tu não tem que apanhar, tu tem que falar com a professora, tu tem que avisar, tu tem que botar teus limites. Ela assim, mas ele vem pra cima de mim, e eu não vou bater nele de volta. E aí foi muito uma questão que eu conversei muito com a Manu aqui, né, porque foi uma questão que mexeu muito comigo, assim, sabe? Claro. Com, e com, claro, pensando na minha filha, mas pensando em valores, pensando na outra mãe, no outro pai, na outra, não sei, cuidadores ali também, né, na escola, e como a gente está atravessando esse momento de mais inclusão, a gente está enfrentando desafios que são muito novos, né, que a gente Sim, não tem um manual ainda. sim. Como que tu acha que a gente navega essas questões que às vezes são bem mais específicas e bem desafiadoras da convivência com pessoas que, enfim, não necessariamente porque são deficientes ou neurodivergentes, mas que algumas dessas questões
causam alguns episódios, assim como foi vivido. Exatamente. Eu acho que para falar disso é importante a gente dizer que a agressividade ela não é uma característica do autismo. No entanto, a gente entra numa esfera estrutural quando a gente vai falar desse assunto, né? Por que que esse garoto teve esse episódio de agressão, né? Porque o que que culminou essa agressão nele? A sala estava cheia, ele estava sendo compreendido? Como é que estavam os estímulos desse ambiente? E aí, por exemplo, será que a sua filha é uma pessoa de referência para ele? E aí ele vai buscar estímulo e a forma dele seja essa de se comunicar, ou a forma dele, como é que eu posso dizer, seja uma busca sensorial? Lógico que isso deve ser trabalhado lá com a família, em terapia e também em conjunto com a escola para entender o que está levando ele a fazer isso. Eu tenho uma filha de uma amiga que ela ama puxar cabelo. Ela já puxou cabelo assim de todos os coleguinhas da turma. Isso é uma Mas ela é busca autista? sensorial. Ela é autista. Tá. Não, mas E é porque eu ia falar, aí, porque assim, tem uma fase, inclusive, obviamente, que eu acho que tem, mas tem uma fase que outras crianças que não têm neurodivergência também passam por períodos. Eu é, achei muito bom tu falar Sim. que não é uma característica do autismo, porque minha filha teve uma época que mordia coleguinha também, tá? Então, assim, achei bom ouvir isso, porque eu exatamente não sabia, né? Acho Acontece importante. com todas as crianças. Exato. isso. E aí, por exemplo, o Bárbara, é escola pública que sua filha estuda. Sim. Quantos alunos tem na sala da sua filha? Agora tem 15. Mas ano Aham. passado eu acho que era mais ou menos isso. Mas assim, é interessante o que você está trazendo também, porque era de uma família que estava com muita dificuldade de encarar o diagnóstico. E tudo isso eu, meu marido, a gente aqui em casa relevou, conversou com a Bia, porque tinha uma outra colega nessa turma que era e tinha um acompanhamento, a família era muito mais, estava muito mais esclarecida, muito mais aberta à Sim. conversa, então era uma outra relação. Então, claro, eu do meu lado, sabendo essas informações, tentei ser o mais compreensível possível, Sim. obviamente, mas tem todo esse Claro que dói contexto. na gente, né? Sim, Isso dói pra caramba. A gente é mãe. Qual é a mãe que quer que o filho apanhe? A gente não quer que isso aconteça, né? O meu filho, por exemplo, ele não é uma criança que tem acessos assim de agressão, de agressividade. Ele é a criança que apanha. Então, ele já apanhou diversas vezes na escola, de coleguinhas que não têm nenhum tipo de condição. hum, Então, pensar, por exemplo, nossa filha, senta talvez em outro ambiente, sabe? Porque eu acho que são conversas também já complexas demais para a gente fazer com eles. Não que eles não vão entender, mas eu acredito que são tantas problemáticas envolvendo um comportamento, né, que nos leva a pensar, meu Deus, como que eu vou explicar isso para essa criança? Porque são questões igual que você está trazendo aqui para mim, né? Tem a questão da família que não entende, tem a falta de suporte, tem a falta de apoio. Isso também envolve a questão dentro da própria sala de aula, os problemas estruturais, a falta de acessibilidade. Tem todo um contexto, né? Uma vez na minha rede social, eu até fiz vídeo a respeito desse tema, porque as pessoas sempre costumam culpar o estudante com alguma deficiência ou com alguma neurodivergência, mas é importante a gente tentar entender o contexto ali para chegar ali, talvez, no formato de buscar uma ferramenta para ajudar, que talvez essa criança esteja precisando de ajuda, Uhum. né? E tem que Então, tem analisar comportamento. todas as questões dentro desse contexto, Tem né? Não vai ter isso, uma exatamente. causa única para aquela agressividade daquela criança, né? Modular, né? E até isso que Modular. tu falou, né, Ju, de ser rede de apoio desses pais também, porque eles também estão passando por Isso, um processo super difícil, Sim. né? Claro que exatamente. que eu não quero que a minha filha não queira ir para a escola porque está apanhando, né? Mas assim, a gente só vai ser rede de apoio de verdade quando a gente compreender que é muito mais, não só sobre isso, Uhum. também, claro, Sim. sobre isso, mas sobre toda uma sociedade que é isso, são pais que podem estar desamparados, né? Então é uma conversa às vezes muito maior, como a Jéssica disse. E assim, um preconceito que é isso, eu fui trazer a minha história, é isso, não sabia que eu trouxe, mas ele apanhava porque era autista. Cara, foi foi um caminho de uma conclusão na minha cabeça de uma pessoa que não tinha essa informação. E sabe o que é mais interessante, Jéssica? Depois de um tempo,
A Bia descobriu que esse coleguinha se acalmava quando contava em inglês até 10. Ah, E que aí fofo. ela aprendeu a contar com ele. E aí ela Que ficava legal. assim, né? Então, assim, ela ficava 1, 2, 3, 4, 5, junto com ele, assim, sabe? Tipo, Ele acalmar. ele se acalma. Claro que a primeira vez ela bateu de volta, tá, gente? Não tô falando que a Bia, nossa, é um ser magnânimo, São uma criança crianças, né? iluminada. O que é Não. totalmente A normal, primeira ela né? chorou, depois ela bateu de volta, depois, né, todo um processo Até ela de aprender a contar em crianças inglês. de 4 anos tentando lidar com aquela situação. Mas eu vejo como é um processo de, se a gente quer uma sociedade em que todas as pessoas sejam incluídas, a gente vai ter que aprender a abrir o nosso espaço para entender o outro, para entender o que o outro precisa. Também, claro, impor os nossos limites, que é isso que a Jéssica falou, não tem que apanhar, né? A agressividade não tem que fazer parte. Mas a Isso. gente tem que. Se a sociedade é inclusiva mesmo, é porque a gente está abrindo os espaços para todo mundo, né? Eu acho que é um Exatamente. desafio, E eu acho né? que quem está provocando essas mudanças são os estudantes com deficiência dentro dos espaços escolares, porque eu acho que o primeiro contato que a gente tem ali de diversidade, de respeito, de acolhimento, é dentro da escola. A escola, ela é a nossa segunda casa, então é a partir dali que a gente aprende tudo, né? E isso que você falou, Bárbara, de acolhimento é muito importante porque a gente que tem filho com deficiência, a gente sofre muito por falta de apoio dos outros pais, das outras famílias, sabe? Porque as pessoas, elas aprenderam a terceirizar os problemas, né? Ah, meu filho não precisa de inclusão, então esse problema não é meu. O outro é racista, o outro é capacitista, o outro é homofóbico, entendeu? E eu? As pessoas não se colocam dentro dessa conversa, né? Ah, meu filho não precisa de acessibilidade, não precisa de adaptação na escola, não precisa de um suporte, um apoio na escola, então esse problema não é meu. E é sim, esse problema é de todo mundo. Se a gente vive numa sociedade que é totalmente preconceituosa em todas as esferas, esse problema não foi a gente que criou, né? Assim como qualquer tipo de outras opressões. Então, por exemplo, a gente entender que o apoio às famílias é fundamental. Esse ano eu pude contar com o apoio das famílias da turma do meu filho. A gente passou por um super problema na escola, falta de adaptação no início do ano. Foi um problemão mesmo, assim, e foi muito bom, fez toda a diferença eu saber que os pais dos coleguinhas da turma do meu filho estavam nos apoiando. Porque Que geralmente a bom. nossa maternidade ela costuma ser muito solitária, Uhum. né? A- Quando a gente fala da solidão mesmo, é em todos os sentidos. Tanto que já teve uma pesquisa que saiu em 2020 e 2021, se eu não me engano, que pelo menos para doenças raras, 78% dos parceiros abandonam as mulheres, os filhos, quando eles nascem com deficiência ou têm um diagnóstico. Então, assim, Ainda tem esse falar de todas recorte, né? exatamente, falar de todas essas questões, eu acho que parte desses lugares assim estruturais de problemas que estão ligados à cultura como um todo, né? Então esse acolhimento, esse entendimento das outras famílias, de conversar com os filhos em casa, né? Dessa responsabilidade, né? Porque a gente fala que quer um mundo melhor, uma sociedade melhor, mas a gente nunca quer fazer parte dessa construção, a gente só quer viver o Quer que mundo Não quer melhor. perder aconteça, nosso né? espaço, Que que aconteça seja um milagre, magicamente. né? Eu queria te perguntar o seguinte: como que as pessoas podem ser esse apoio, dar essa ajuda, contribuir com a inclusão sem ser capacitista? Quer dizer, qual que é o limite, assim, o que as pessoas têm que ficar atentas para elas contribuírem com a inclusão, mas sem usar do capacitismo? Eu acho que existem muitas formas de fazer isso, sabe? Hoje, muitas das nossas lutas já são conhecidas. Dia Mundial do Autismo, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, Dia Internacional, né? Dia da Síndrome de Down. A gente já tem datas que são bem marcadas e já discutidas na TV, na mídia, em todos os espaços. Conheça as famílias, conversar. Tá, Né? Eu sim. converso muito com empresas e eles me perguntam, né? Como que eu faço para lidar com funcionário? Caramba, o que que eu faço? Pergunta. A gente não pergunta e a partir da não pergunta a gente só supõe.
A gente supõe e pronto. A partir dali, dessa suposição, a gente já determina o que a gente acha da vida da outra pessoa. A gente nunca permite que ela tenha, escutar o que ela tem para contar. É participar. Vai participar das audiências. Acontecem muitas audiências públicas, caminhadas no meio da rua, né, mobilizações. Tentar se aproximar dessas famílias dentro da comunidade escolar também. Olha, como eu posso fazer para participar mais desses movimentos de pessoas com deficiências que vocês vão? É perguntar mesmo, sabe? Como que eu posso participar? E é tentar se incluir mesmo, porque do lado de cá a gente está esperando que as pessoas venham, né? E assumir, eu acho também, né, a sua falta de conhecimento, assim, né? Eu vejo também que perguntar e assumir que talvez tu vai errar, e assumir que a gente vive numa sociedade racista, como a Jéssica disse, racista, capacitista, homofóbica, e a gente vai ser, né? Assim, no momento, assim, a gente está lutando para deixar de ser, para não cometer esses erros, né? Mas eu acho que, não sei, eu fico pensando que a gente quer ser alecrim dourado, né? Assim, a gente... Eu acho é isso também. Eu acho também que entender que combater o capacitismo, qualquer outra expressão, ou opressão, desculpa, não é sobre combater pessoas, é sobre a gente combater ações que nos trouxeram até aqui. Eu acho que é entender isso, sabe? Porque quando a gente fala dessas questões, as pessoas já levam, ai meu Deus, tá me ofendendo, já levam pro pessoal. Eu acho que não tem problema nenhum a gente se reconhecer enquanto pessoa preconceituosa, mas o que a gente faz com essa informação depois, a partir dali, é o que vai contar. Eu acho que a gente ser pessoa com deficiência ou familiar de pessoa com deficiência não torna a gente menos preconceituoso. E acho que até importante, eu acho, a gente até explicar o que é capacitismo, porque pode ter gente que não saiba o significado da palavra, né? No meu entender, posso estar errada, Jéssica me corrija, eu acho que é você tratar aquela pessoa com deficiência ou com algum tipo de neurodiversidade como menos capaz, né? Como subestimar a capacidade daquela pessoa de resolver seus problemas, enfim. De ter direitos iguais, né? De ter direitos também, Sim, né? Achar que não tem. Mas acho que não é só uma discriminação, né? Acho que é tratar a pessoa como incapaz, né? Seria isso? Isso, também. É o preconceito contra a pessoa com deficiência. É achar que essa pessoa, tirar ela do lugar de humano ali. Tratar como um coitadinho, né? Uma vítima Exatamente, tratar essa pessoa como uma vítima, como uma pessoa doente, como um anjo, supervalorizá-la por conta da deficiência, que tem muito isso, inclusive é uma indicação que eu queria deixar depois, né? Mais para frente eu vou, antes da gente se despedir, eu vou deixar uma indicação bem legal para vocês. Guarda para o nosso bloco do Conselho de Mãe. Ô, Jéssica, sabe o que eu queria saber? Desculpa. Tem várias vertentes aí do capacitismo que a gente chama até de facetas, sabe? Que é enxergar essa pessoa como coitada, como doente, como um castigo de Deus, um castigo divino, né? As pessoas usam que muito horror, né? Inclusive o anjo, né? Que veio para que é uma bênção para os pais, alguma coisa assim, é um anjo também. Na comunidade do autismo, eles veem muito assim, eles chamam a gente de anjo azul, né? E é problemático, porque assim, beleza, qualquer pessoa tem direito de enxergar o seu filho como um anjo, como ser iluminado na sua vida. No entanto, para nós, a nossa problemática é porque isso desumaniza a pessoa. Sim. Pessoas autistas podem cometer crimes, mentir, cometer atrocidades, entendeu? Nós somos pessoas, né? A sociedade. Então, quando você enxerga essa pessoa, eles são os anjinhos. Não, cara, nós somos pessoas. Anjo não precisa de política pública, anjo não precisa de acessibilidade, anjo não precisa de inclusão. Então, é um lugar desumanizador, assim, vem a nossa crítica, no geral, ela vem desse lugar, e não porque, você não pode achar que seu filho é um anjo. Ele pode ser, sim, um anjo na sua vida, mas não porque ele tem deficiência. Inclusive, tem uma vereadora aí do interior de Pernambuco, até fui buscar aqui o nome, a vereadora Zileide Monteiro, né, que está sendo investigada agora, porque ela falou que ter um filho com deficiência era um castigo de Deus, né?
E Não, imagina Castigo é a gente conviver com gente desse tipo, imagina né? uma representante do povo falar uma coisa dessas, né? Tem que ser investigada mesmo. Exatamente. E ela renunciou, né, para não ser caçada. Malandra, né? Ela foi Malandra, mas ela tem que responder mesmo assim, né? Parece que o justiça em partido cima disso. também resolveu expulsá-la do partido. É, Mas, enfim, Que né? ótimo. Espero que esse tipo de ação passe a ter cada vez mais consequências, né? Exatamente. exatamente. Ô, Jéssica, eu queria te perguntar, quantos anos tem o teu filho? 9. 9. Aí tu falou que tu passou por uma questão na escola e tu te sentiu acolhida. É, Conta um pouquinho pra gente essa tua história, assim, né? Que tu, por causa do diagnóstico Uhum. dele, tu descobriu o teu diagnóstico. Ele tem consciência do diagnóstico dele, como ele lida com esse diagnóstico? Eu fiquei curiosa nessas questões aí. Super, gente, ele é uma figura. É, Ele teve o diagnóstico muito cedo. A gente começou a desconfiar, ele era um bebezinho de 6 meses. E ele já tinha características muito acentuadas, assim. Então, quando ele tinha 1 ano e meio, ele já estava com o diagnóstico fechado de Quais autismo e fazendo características acompanhamento. que apareceram, assim? Ele tinha muito comportamento repetitivo, que é o que as famílias chamam de estereotipias, né? Assim, a gente tem nomes dentro da comunidade, nomes do que é conhecido por todos, então vou falar dos nomes que é conhecido por toda a sociedade, né? Que é a estereotipia, que são movimentos regulatórios. Ele fazia assim, ó. Tudo que ele pegava, ele fazia esse movimento. Eu chamo até de estereotipia oficial, que ele faz isso até hoje. Hum. Ele não apontava, ele não olhava nos olhos, ele parou de mamar muito cedo, todas as características assim bem acentuadas, sabe? E aí ele teve o diagnóstico, né? Desde sempre fez as terapias e tudo. E quando eu comecei a fazer as leituras para entendê-lo, para tentar entender melhor o comportamento dele, eu comecei a me identificar. E eu já tinha diagnóstico de TDAH, né, desde a minha adolescência. Então, eu me identificava e ficava, caramba, será? Né? Eu gosto de dizer que é um processo. A pessoa se reconhecer, né? Posso chamar aqui de autodiagnóstico, ela se autodiagnostica, que tem muita gente que é contra o autodiagnóstico, mas o autodiagnóstico, para quem é adolescente, adulto, é necessário para que você vá buscar um É o profissional. primeiro passo, né? É o primeiro passo, você se reconhece. E aí eu fui procurar pessoas autistas na internet, comecei a me identificar mais ainda e fui atrás de profissional especialista. E quando eu falo profissional especialista, aqui eu já deixo a indicação de que você que desconfia, pegue indicação com pessoas já diagnosticadas para evitar a fadiga, porque a gente ainda tem uma classe médica que é muito desatualizada, então você pode correr o risco de ser invalidado dentro do consultório médico. Uhum. E aí peguei indicação de profissionais e fui fazer minha avaliação. Mas assim, eu estou contando aqui resumidamente, mas isso demorou 1 ano mais ou menos. Só a minha avaliação durou 6 meses, 5, 6 meses. Então foi todo um processo de me reconhecer, de entender que mesmo sendo casada, mesmo falando, me comunicando bem, mesmo tendo filho, eu era autista. Então é um processo, né, de aceitação, de quebra de padrão, de quebra de estereótipo, até chegar ao diagnóstico. E foi a melhor coisa, assim. E de entender, né? Eu acho que é isso que tu falou também lá mais no começo do programa, que tá todo mundo falando, que tá parecendo mais, mas é porque, na verdade, a gente tá entendendo que tem mais tipos, né, que não existe uma coisa fechada. Isso, é E porque o aí, autismo ele é um espectro, né? Eu, por exemplo, sou totalmente diferente do meu filho. O meu filho é uma criança super sociável. Super sociável. Eu já não sou tão sociável como ele. Ele se comunica muito bem também, né? Falar também não significa que a gente seja menos autista, né? Ser funcional, entre aspas, como as pessoas acham, também não significa que a gente seja menos autistas. A gente desenvolveu habilidades e isso é bom pra gente, né? Isso é bom pra todo mundo. Mas Agora, você super perguntou importante você sobre falar isso, né? Porque a gente não pode colocar todos os autistas numa caixa só
Sendo que Isso. existe uma variedade muito grande de Mas, características, né? e isso é mais uma coisa que a Isso. Bia me ensinou. Porque ela tem 3 amigos, 4 amigos autistas, e ela fala, eles têm a mesma coisa? Não pode. Ela falou, é a mesma coisa que eles têm? Não, mas eles são tão diferentes. Eu falei, filha, Eles são mas é porque pessoas todo mundo é diferentes, né? diferente. É, É porque as né? pessoas acham que o autismo ele é linear, Uhum. né? Mas ele é um espectro e aí ele vai afetar as pessoas de formas diferentes, né? Eu gosto de usar a metáfora do guarda-chuva. Quanto mais na bordinha do guarda-chuva a pessoa estiver, menos comprometimento ela tem. Quanto mais dentro do guarda-chuva ela estiver, ela tem mais comprometimento e significa que ela precisa de mais suporte. Tanto é que os níveis, que são conhecidos como grau, não é para falar que aquela pessoa é mais autista, mas sim para dizer qual a quantidade de suporte que ela precisa. Então, a gente tem o autismo nível 1, que é eu sou diagnosticada como autismo nível 1 de suporte, o autismo nível 2, que é o moderado, né, um suporte moderado, o autismo nível 3, que é uma pessoa que precisa de suporte substancial para todas as atividades de vida. E por Então, acho que é suporte, basicamente isso. suporte é o quê? É a terapia, é o tratamento, por exemplo, tem autista que Terapia, vai precisar de fono, tem autista que não vai precisar, é isso? isso. O autista ele vai sempre precisar de suporte independente do nível que ele esteja. Hoje, por Uhum. exemplo, eu faço psicoterapia e fonoterapia. Eu converso aqui, converso com vocês, mas eu faço fonoaudióloga. O meu filho já faz psicoterapia, fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicopedagoga. Então, tem todo o suporte Uhum. por trás para a gente funcionar, né? Certo. E aí, E, assim, a Bárbara perguntou sobre ele se uhum. reconhecer. Ele super se reconhece. A gente sempre tratou o assunto aqui com naturalidade, como eu sempre contei pelas redes sociais sobre o tema, autismo para lá, TDAH para cá, ele está sempre falando: Oi, gente, eu sou o Ravi, eu sou um rapaz de 9 anos e eu sou autista. Ele já sabe que ele é diferente, Uhum. ele já sabe que ele detém alguns direitos, né? Ele sabe que ele pode, por exemplo, pegar a fila preferencial porque ele não tolera muito tempo numa fila. Ele sabe que ele tem direito a uma entrada no parque de diversões, por exemplo. Ele já chega lá no parque de diversões: Oi, tia, pode colocar a pulseira aqui no meu braço, eu sou autista. Então, assim, ele não entende a complexidade da coisa ainda, mas eu acho que ele vai pegar um momento muito bacana da comunidade em si, porque ele já vai acessar as redes quando ele tiver idade para isso. E ele vai encontrar pessoas como ele ali, com a mesma condição, sabe? Eu não tinha isso, né, na minha época. E a gente ter essa representatividade é muito bacana. A gente tem seriado, a gente tem pais na TV, a gente essa discussão já está sendo feita de forma muito mais ampla que não era feita há anos atrás. Então isso é muito bom. Eu acredito que vai ser um processo menos doloroso para ele do que quanto foi para a gente há anos atrás. E eu acho que essa consciência dele, né, facilita muito no trato social também com os outros, para saber os seus limites que a gente estava falando, né? Aham. Do não forçar, ele mesmo saber, claro, ele tem 9 anos, né? Mas assim, de também saber os espaços que ele tem o direito de ocupar, como tu falou, e quando ele não quer estar naquele espaço também, né? Eu acho que isso só ajuda a sociedade Isso. toda, né? As outras crianças que vão estar lá com ele, para entender quando vê que ele não quer, que ele não vai poder ficar na fila e a outra criança vai poder ficar, porque a criança tem mais tolerância para ficar. Eu acho que Isso. essas falar abertamente é o que eu vejo, pelo menos assim, observando a escola da minha filha, assim, é que tá claro para ela mais coisas do que estavam na minha escola. Imagina, 1000 anos na Uhum. frente, sem dúvida, assim. Exatamente. É. Com E, certeza. Jéssica, e aí, deixa eu te fazer uma pergunta, então, que é a grande pergunta aqui do nosso episódio, antes da gente ir para o nosso quadro de indicações, que é como que tu acha, então, que os pais respondem às crianças quando elas vêm para esses questionamentos? Por que como tu falou, às vezes vai olhar uma pessoa que é cadeirante, a criança vai ficar olhando um pouco mais, ou uma pessoa que, enfim, tem uma deficiência visual, auditiva, auditiva é mais difícil de olhar, né? Mas assim, quando está convivendo, a criança vai prestar atenção nisso, vai perguntar para os pais, por que ele é diferente?
Qual tu acha que é a melhor resposta, então, que a gente pode dar para os nossos filhos, aos nossos ouvintes, quem está nos vendo? O que tu acha que eles... Qual a melhor maneira de levar essa conversa? Se meu filho me fizesse essa pergunta, eu diria para ele porque todas as pessoas são diferentes. Uma pessoa tem cabelo laranja, outro tem cabelo loiro, outro tem cabelo branco, e isso faz parte da característica dela, né? Eu acho que tratar essas condições como características, porque são características da diversidade humana, né? Sei lá, pegar uma foto, aqui eu faço isso por imagens, porque a gente não consegue ter esse nível de diálogo. Mas eu pego por imagens, por exemplo, eu mostro crianças negras, indígenas, leituras de livros, né? Já tem bastante livro falando de diversidade. Levo o meu filho para os movimentos, né? Para os acampamentos indígenas, eu levo ele para movimentos pretos aqui no Distrito Federal. Então, assim, eu acho que há muitas formas da gente fazer isso também, sem ser só explicando, participando. Sim. Olha, vai ter uma feira cigana lá no centro da cidade. Vamos lá dar uma passada? Tá tendo uma mobilização indígena. Com certeza vai ter uma feirinha de exposição. Vamos passar lá na feirinha. Entendeu? Mostrando mesmo. Olha, filho, por exemplo, eu vou no lugar e eu vejo uma pessoa negra com black power e eu acho incrível, eu falo para ele, olha, filho, o cabelo daquele cara lá, que incrível. Sempre mostrando para ele, para a gente conseguir ver a beleza da diversidade, da diferença das pessoas, né? Eu acredito que não tem uma resposta pronta exatamente, mas eu acredito que eu faria isso por esse caminho. Eu tento fazer isso aqui, né? Olha o cabelo rosa daquela menina, que legal. Olha a cadeira de rodas dela. Você sabia que ela anda com aquela cadeira de rodas? Que aquela cadeira de rodas é a perna dela? Né? Então, eu acho que é isso. E eu acho que Ontem mostrando mais, essas né? essas vivências ensinam muito mais do que a gente só falar, né? Porque um discurso que às vezes a gente fica falando Meio vazio, sei lá. crianças não vão nem entender, não vão nem elas não chegar. aprendem. Exatamente, foi isso que eu falei. Elas não aprendem a respeitar pessoas que elas não convivem, que elas não enxergam. Então, o que que a gente faz? Tá na rua, aproveita e mostra. Não é apontar, mas é, olha lá, filho, que legal. Olha, ele anda com aquela cadeira de rodas. Aquela cadeira de rodas é a locomoção dele, né? E é mostrar a muleta, é mostrar a pessoa cega. A gente já tem vários desenhos aí na internet que tratam disso, desenhos até comuns, o Mundo Bita, a Turma da Mônica. Nossa, a Turma da Mônica tem muitos personagens diversos. Tem vários desenhos, tem vários. Tem o desenho do Altis no YouTube também para falar de autismo, tem o papo, várias coisas assim hoje. Mas eu acredito que está muito mais ligado e atribuído à vivência mesmo, sabe? Proporcionar isso para as crianças. Aí eu acho que não tem lugar nesse Brasil que não vai ter uma comunidade indígena, que não vai ter uma mobilização, uma feirinha hippie, uma coisa diferente. A gente precisa propiciar isso para eles entenderem, enxergarem outras coisas, né? Para eles experienciarem vivências diferentes, assim. Eu acho que aqui eu tento fazer muito isso com ele e eu acredito que esteja dando certo. Ai, que bom. Legal. É bom isso, né? Que a diversidade ela é muito maior do que o que está ao nosso alcance no dia a dia, às vezes, né? Então a gente tirar também. E é bom pra gente também, né? Não só para as crianças, imagina, a experiência para nós também. É ir pra rua e convivência, né? Ju, tem mais alguma pergunta? Acho que a gente pode ir pros quadros, pro quadro do Conselho de Mãe, a gente já dá mais dicas aí, né? Tá bom. Então, roda a vinheta do Conselho de Mãe. Conselho de Mãe! Jéssica, ouvintes, gente que tá vendo a gente aqui também, eu ia falar telespectadores, a gente nem descobriu qual é o nome que se fala, né? Né? Pessoas visualizadores. Audiência, pronto. Não sei. O Conselho de Mãe é um quadro que a gente dá conselhos para quem tá, para os nossos ouvintes. Então, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um perfil no Instagram, pode ser um comportamento, uma coisa mais prática. Eu vou começar. Aí minha ideia é que a Ju passe, a gente deixa nossa convidada para o final e depois ela já passa os arrobas dela e tudo mais. A minha dica é algo que eu já falei no começo do programa, mas e a gente falou também um pouco sobre isso ao longo do episódio, que é escutar as pessoas com deficiência ou os pais e mães cuidadores dessas crianças. Eu não sei se
todo mundo tem essa oportunidade de abertura, mas é como a Jéssica falou, tem movimentos em todos os lugares, tem muita gente que está disposta a abrir esses diálogos. Para mim, poder trocar ideia com a Manu Aquino, que é essa minha amiga em comum com a Jéssica, fez muita diferença no meu aprendizado sobre o tema, sabe? Saber que eu posso ter alguém com quem eu posso expor até os meus preconceitos, as minhas dúvidas, o meu processo de aprendizado foi e é muito importante. Então, assim, além de ser importante, a gente dá voz para essas pessoas contarem as próprias histórias, né? Então, acho que sempre que possível, buscar ou as pessoas com deficiência e neurodivergências atípicas, ou as pessoas que estão cuidando dessas pessoas, ou estão falando sobre esses assuntos. Essa é a minha dica. Legal. Bom, minhas dicas. Tem o livro Meu Amigo Faz e aí são vários Is em seguida, que tem a ver com aquela história da estereotipia, né, que a Jéssica estava explicando, o som que o personagem autista faz, que é da Andrea Werner. A Andrea é jornalista, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e deputada estadual por São Paulo. E ela escreveu esse livro inspirada pelo filho dela, o Theo, que é autista, e foi quem inspirou ela a entrar nessa luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Então, o livro fala justamente sobre o que a gente está falando aqui, né? A criança que tem um amigo autista e está aprendendo sobre a diversidade. Inclusive, a Andrea tem um episódio do nosso podcast com ela, quem quiser ouvir, vai lá na nossa lista, lá para trás, é o número 33. E ela também é fundadora de um instituto que chama Lagarta Vira Pupa, que promove vários encontros em algumas cidades aí pelo Brasil, piqueniques e encontros para famílias de crianças atípicas, mas que são abertos ao público em geral. Então, ainda pegando carona aí nessa dica da Jéssica de conviver, né, mais com a diversidade, tem eventos, né, promovidos por instituições que as pessoas podem buscar. E também tem uma série que eu acho muito legal, que chama Atípico. Ai, maravilhosa. Que tá na Netflix. Eu já falei dela aqui. Eu não lembro se eu dei essa dica no episódio da Andrea ou em algum outro episódio. Eu já falei dela aqui. Mas que eu acho muito legal e que retrata bastante, assim, como que a mente de uma pessoa autista funciona, né? O personagem principal, ele é um cara de, sei lá, seus 17, 18 anos que tá em busca da sua independência. Então ele quer namorar, ele quer trabalhar, ele quer ir morar sozinho. E aí fala da relação dele com a família, do receio da mãe dele de deixar ele ir para o mundo, né, e morar sozinho, mas ele quer se virar e ter a vida dele, e eu acho que é uma série muito legal. É incrível. Não, é uma série legal, né? Assim, Sim, é sériezinha boa pra te ver. Uma série super não gostosa, aquela né, coisa assim, né? Que às vezes a gente pensa, vai ser meio professoral. Zero, é uma série divertida como qualquer outra que tu assiste. Só pegando uma emenda, então, nessa da Ju, eu vou indicar um outro reality show que eu adoro, como eu adoro todos os outros realities de namoro, que é o Dating, Namorando no Espectro. Acho que é esse eu não nome, assisti né? ainda, queria ver. Chama Namorando no Espectro? Eu acho que é alguma coisa assim. A tradução, Amor não no sei. Espectro. Amor no Espectro, que é uma graça também, que mostra também os jovens saindo para tentar ter encontros, namoros e as relações sociais. E fala muito sobre isso que a gente falou aqui também, do estar inserido, mas saber que quais são os teus limites, os limites do outro. E é muito interessante, porque tem uma especialista que acompanha eles que fala sobre isso. Tudo bem, vai até onde tu consegue, mas tu falar isso para a pessoa, ela pode entender isso. Então, eu acho que é legal que também coloca todo mundo nessa conversa, né? Exatamente. Da gente precisar também entender o outro, né? Não só as pessoas nos entenderem, mas a gente também entender o outro. É isso. É um exercício. Pois é, a minha indicação é um vídeo no YouTube, é um talk da Stella Young, que chama Eu Não Sou Sua Inspiração, para falar de uma das facetas do capacitismo, que é a supervalorização de pessoas com deficiência. É um talk maravilhoso. Stella Young, Eu Não Sou Sua Inspiração, é maravilhoso. E de série, eu indico a Advogada Extraordinária. Eu acho que de todas as séries que já saíram, essa foi uma das mais coreana, bem retratadas, né? Assim, foi uma das mais bem retratadas a experiência e também por se tratar de uma mulher, né? Porque a gente ainda vê o autismo sendo retratado a partir do viés masculino, né? De acharem que é mais comum em homens do que mulheres. Então,
é uma ótima dica que eu deixo aqui para vocês. E é Perfeito. linda essa série, né? Ela é muito bonita, assim, sabe? Tipo, as cores, a direção de arte, né? Exatamente. Gente, todas as nossas dicas vão estar na descrição do episódio, na plataforma que você está escutando ou no YouTube. Então, os títulos das séries, livros, vai estar tudo lá, tá bom? Jéssica, também fala aqui teu arroba, conta Isso. um pouquinho do conteúdo que tu produz nas redes sociais, que eu acho super legal. Então, acho que é legal as pessoas conhecerem seu trabalho também. Legal, gente. Eu tô no Instagram como @soujessicaborges. Eu produzo vídeos e conteúdo sobre neurodivergência, não só sobre autismo, quanto um pouquinho também da minha maternidade, da minha militância. E tô no Twitter também como @geborges, Gé com 3 Es, Gé Borges. E é isso, gente. Eu tô por aí nas redes sociais, vocês me encontram lá também. Sejam todos bem-vindos. E muito obrigada aqui pelo espaço mais uma vez. Eu adorei o nosso papo. A gente que agradece, Obrigada né, a Ju? você. Sim, Obrigada. foi muito legal. Muito bom. E obrigada para todo mundo que ouviu ou assistiu até aqui. Isso. Semana que vem tem mais, né, Ju? Até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podcast é a mãe.